Olá, seja muito bem-vindo ao canal Simos Estatística. Eu sou Diego Pugione, biólogo e estatístico, e o meu intuito é te ensinar a construir uma hipótese testável a partir de uma pergunta objetiva. Esta é uma série de vídeos onde vamos discutir a aplicação da estatística na prática científica. Eu pretendo discutir aqui vídeos sobre planejamento de experimentos, amostragem, coleta e armazenamento de dados e, obviamente, análises estatísticas. Nesse primeiro vídeo, eu vou discutir a parte inicial de um estudo, que é o desenvolvimento de uma pergunta e de uma hipótese testável. Esta é uma parte essencial e que muitas vezes é negligenciada, o que pode afetar de forma negativa os resultados do estudo ou até inviabilizá-lo. Eu acredito que o fato de não despendermos muita energia nessa parte inicial, ela é resultado de como as nossas próprias disciplinas na graduação são construídas. No caso da estatística, por exemplo, raramente se dedica um tempo importante para elaboração de perguntas e de hipóteses. O aluno acaba já recebendo aquela tabela de dados pronta, onde ele vai aplicar análises estatísticas descritivas e até alguns testes estatísticos. Só que, entre o início do estudo e a obtenção da tabela de dados para análise, existe aí um universo de práticas e de conhecimentos que não são nada triviais e que é muito importante a gente discutir para que ninguém tenha que aprender isso na tentativa e erro. Pior ainda são as disciplinas de metodologia científica, que, ao invés delas ensinar as etapas da construção do conhecimento científico e permitir que o aluno elabore perguntas, hipóteses e experimentos para testar essas hipóteses, elas gastam a maior parte da carga horária ensinando o aluno a decorar normas da ABNT, o que eu acho que é uma extrema perda de tempo. Bom, todo estudo científico ele inicia com um problema, que pode gerar uma ou várias perguntas. Essa pergunta ela tem que ser interessante, de forma que a resposta dela seja possivelmente inédita, que vai incluir alguma coisa de novo na biblioteca de conhecimento da humanidade. Para alunos que estão na graduação ou no mestrado, desenvolvendo seus trabalhos de conclusão de curso ou as suas dissertações, não é obrigatório que o seu estudo seja inédito. É porque o foco nessa parte aí é mais na formação de recurso humano, ou seja, é iniciar o estudante na vida científica. O estudo pode não ser perfeitamente inédito, mas é importante que a gente desenvolva esse tipo de raciocínio no estudante desde a graduação, para quando ele chegar no doutorado, isso já fazer parte, isso já ser natural para ele. Então, o que nós vamos discutir aqui se aplica mais a essa pesquisa inédita. Obviamente, quem está fazendo TCC e uma dissertação vai se beneficiar das nossas discussões. Mas eu quero deixar claro que não é extremamente essencial que o estudo de vocês sejam inéditos, mas é interessante que vocês tentem focar nesse objetivo. Definir um problema e uma pergunta interessante não é uma tarefa fácil. Exige muita leitura. Obviamente porque a gente precisa saber o que já foi descoberto para a gente saber o que pode ser inédito. Então exige muita interação, muita conversa com pesquisadores da área, principalmente com o seu orientador. Frequentar congressos científicos também é uma ótima alternativa, mas a parte primordial é sentar e ler artigos científicos, o máximo possível, para se inteirar dessa área, como as práticas que são feitas, as metodologias que são aplicadas e os conhecimentos que já foram desenvolvidos e descobertos. Uma pergunta científica ela precisa ser extremamente clara e objetiva. Uma pergunta do tipo, como a temperatura afeta o crescimento da planta, não é uma pergunta científica, isso é uma linha de pesquisa. Ou seja, a gente precisa de vários experimentos para conseguir responder uma pergunta dessa, que é tão ampla. Por exemplo, esse como. A gente quer explicar todo o mecanismo de como a temperatura afeta as reações metabólicas e como ela vai afetar o crescimento. Também temperatura. Que temperatura? Temperatura mais elevada, mais baixa? Esse verbo afeta como? Diminui, aumenta. Crescimento. Que tipo de crescimento? É o crescimento do caule, da raiz, da folha? E planta. Qualquer planta ou uma espécie determinada? Notou então como essa é uma pergunta extremamente genérica e que a gente não consegue desenvolver um único experimento para respondê-la? Então agora vamos tentar construir
uma pergunta mais clara e objetiva dentro deste assunto. Uma opção seria: temperaturas mais elevadas aumentam a taxa de crescimento do caule da espécie X? Perceba como nós já restringimos o nosso objeto de estudo. Obviamente, se você estiver fazendo um doutorado e que vai durar aí 4 anos, talvez você não vai avaliar o efeito só no caule. Você vai avaliar na raiz, na folha, e talvez não só de uma espécie, mas de 2, 3, 4. Mas para cada espécie e para cada órgão da planta, nós vamos ter que construir uma pergunta individual, porque nós vamos desenvolver experimentos para responder individualmente cada uma dessas perguntas. Definir uma pergunta bem clara também vai facilitar a decidirmos o planejamento de experimento que será utilizado e também a análise estatística que vai ser escolhida para analisar os resultados. Definida a pergunta ou as perguntas, vamos então passar para a formulação das hipóteses. Para cada pergunta formulada, haverá uma hipótese respectiva. Uma hipótese é uma afirmação prévia que busca responder à pergunta feita. Se a nossa pergunta foi: temperaturas mais elevadas aumentam a taxa de crescimento do caule da espécie X? Para a gente formular a nossa hipótese, basta excluirmos o ponto de interrogação. Então vai ficar: temperaturas mais elevadas aumentam a taxa de crescimento do caule da espécie X. Para que a nossa hipótese seja considerada científica, além de ser clara, precisa e objetiva, ela precisa ser testável e falseável. Uma hipótese testável é aquela onde nós conseguimos construir um experimento científico para avaliá-la. E uma hipótese falseável é aquela a qual nós podemos mostrar que é falsa. Ou seja, como a hipótese é uma afirmação, se existir um experimento que possa mostrar que essa afirmação é falsa, então essa hipótese é uma hipótese falseável. No caso da nossa hipótese de que temperaturas mais elevadas vão aumentar a taxa de crescimento do caule da espécie X, ela é uma hipótese testável? Sim, porque nós conseguimos desenvolver um experimento, ou seja, colocar indivíduos da mesma espécie em temperaturas distintas e conseguimos mensurar a taxa de crescimento do caule desses indivíduos e comparar esses indivíduos. Ela é falseável? Sim. Ou seja, se nós não verificarmos uma diferença nas taxas de crescimento entre os indivíduos que cresceram em temperaturas distintas, então nós vamos concluir que aquela nossa hipótese ela é falsa. Agora avalie a seguinte hipótese: temperaturas mais elevadas podem elevar a taxa de crescimento do caule da espécie X. Apesar de ser uma hipótese testável, que eu consigo fazer um experimento, ela não é falseável. Perceba que, por mais que eu realize experimentos e esses experimentos não me mostrem diferenças nas taxas de crescimento, eu não vou falsear essa hipótese, porque ela diz que pode, ela coloca uma possibilidade. E esse experimento, apesar dele não ter me mostrado, pode ser que um outro experimento vá. Mas então, quando isso vai acabar? Nunca. Eu preciso realizar infinitos experimentos para mostrar que essa hipótese ela é falsa, isso é impossível, então ela não é uma hipótese falseável. Uma outra hipótese é que temperaturas mais elevadas fazem a planta crescer mais viçosa. O que é viçosa? Como a gente mede o viço de uma planta? Se não tiver uma forma de medir o viço de uma planta, se isso for uma avaliação extremamente subjetiva, isso não é testável. Eu não consigo desenvolver um experimento onde eu possa avaliar se uma planta cresce mais viçosa numa temperatura do que em outra temperatura. Uma outra hipótese é que existem indivíduos da espécie X que crescem mais rapidamente em temperaturas mais elevadas. Perceba que por mais que eu avalie esses indivíduos, se eu não encontrar nenhum indivíduo que cresça mais rápido, eu não vou conseguir falsear essa hipótese. E por mais que eu procure, se eu não encontrar, eu nunca vou conseguir mostrar que essa hipótese é falsa, porque sempre vai ter a possibilidade desse indivíduo existir. A gente fala que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ou seja, hipóteses que incluam avaliações subjetivas, opiniões, desejos, dúvidas, especulações ou variáveis que não possam ser mensuradas de forma objetiva,
não são aceitas como hipóteses científicas, porque elas não são testáveis e falseáveis. Algumas pessoas usam o termo testável e falseável como sinônimo. Ou seja, se eu falei que a hipótese não é falseável, logo ela não é testável. Mas o que é importante é a gente entender que hipóteses científicas precisam ser testáveis e falseáveis. Por isso eu gostaria de perguntar, você acha que todo estudo científico precisa ter uma hipótese? E a resposta é não. Existem estudos que vão buscar apenas caracterizar um sistema. Por exemplo, eu quero saber a taxa de pessoas casadas numa determinada população, ou número médio de filhos, ou opinião sobre um produto. Eu não preciso ter necessariamente uma hipótese a priori para esse estudo. Da mesma forma, estudos que vão avaliar, por exemplo, a qualidade ambiental de um lago ou de um rio isolado, ou vão avaliar quais são as espécies de animais ou de plantas que vivem ali. Também são estudos descritivos, que vão buscar apenas caracterizar aquela região. Não quer dizer que eu não consiga construir uma hipótese para eles. Eu sempre vou conseguir construir uma hipótese. Mas são estudos que eles não necessitam obrigatoriamente de uma hipótese a priori. No próximo vídeo, nós vamos aprender a distinguir entre uma hipótese e uma predição. Se ficou alguma dúvida ou se vocês gostariam de fazer alguma complementação, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. E também não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Tudo bem? Muito obrigado, um abraço e até mais!